Vamos lá, meus amigos do Planejamento 365, tudo bom? Nós vamos, nesse vídeo, falar de duas súmulas do TST. Eu reuni as súmulas 18 e 48 porque elas tratam do mesmo tema, que é a compensação aqui no processo do trabalho. E nós vamos analisá-las junto com um artigo da CLT, que é o 767. Então, sobre compensação, o que nós temos aqui? Quando a gente estuda a compensação lá no direito civil, na parte do direito das obrigações, a gente vê que ela é uma forma de extinção das obrigações. Então a obrigação ela pode ser extinta como? Com cumprimento. Então se eu tenho a obrigação de pagar, eu efetuo o pagamento. Só que eu posso ter também outras formas de extinção, como a novação e a compensação. Então, se eu te devo e você passa a me dever também, nós podemos realizar a compensação entre essas dívidas. Essa compensação, ela pode gerar a extinção total ou parcial daquelas obrigações. E como é que funciona no processo do trabalho? Digamos que eu, ex-empregado da empresa, tenha ajuizado uma ação e tenha pedido a condenação do meu ex-empregador ao pagamento de 20 mil reais. Esse ex-empregador, na defesa, na contestação, ele vem e alega a compensação com uma dívida que eu tenho com ele. Digamos que ele afirme que eu devo a ele 10 mil reais, que existe uma dívida do Bruno com aquela empresa de 10 mil reais. Ele vai requerer a compensação. Caso seja condenado, que se compense com aquele débito. Então, o que nós vamos perceber aqui nas súmulas 18 e 48? Nós vamos ver que a compensação tem que ser pedida, só que nós vamos, à luz dos entendimentos do TST, ver quando, em que momento, em que peça processual ela deve ser alegada e que tipo de dívida pode ser também compensada. Isso daqui é o principal dentro do nosso vídeo. Então, olha aqui, vamos lá para as nossas duas súmulas, súmula 18 e súmula 48. Súmula 18 diz o seguinte: a súmula 18 afirma que a compensação na Justiça do Trabalho está restrita a dívidas de natureza trabalhista. A 48 fala que a compensação só poderá ser arguída com a contestação. Então percebam o seguinte, vamos até inverter aqui e vamos analisar a 48 primeiro. A compensação só pode ser arguída com a contestação. Ou seja, a compensação tem que ser alegada, tem que ser requerida. Ela é diferente da dedução. A dedução, ela pode ser deferida de ofício pelo juiz. A dedução seria o desconto daquelas parcelas que já foram pagas. Então, se eu estou requerendo a condenação ao pagamento de horas extras e já foram pagas algumas horas extras, nós vamos realizar a dedução. Seria o desconto porque é a mesma verba, hora extra com hora extra. Aqui não. Diferentemente da dedução, que pode ser autorizada de ofício, sem pedido pelo juiz do trabalho, a compensação tem que ser arguída, tem que ser requerida, senão ela não será autorizada. Vejam que a súmula 48 fala em arguída, utilizando-se aqui do artigo 767. O artigo 767 da CLT diz que a compensação é matéria de defesa. Se é matéria de defesa, deve ser arguída. Se é matéria de defesa, deve ser requerida. Se não for requerida, não pode ser reconhecida de ofício. Esse é um primeiro ponto aqui. Só que nós temos várias peças de defesa. Nós temos a contestação, nós temos a reconvenção, nós temos as exceções. Vejam que as exceções, a gente acaba nem pensando nela, porque elas têm finalidade bem específica, que seria alegar uma incompetência relativa ou territorial, uma suspeição ou impedimento. Só que fica a dúvida se haveria a alegação, ou se eu poderia alegar a compensação na contestação ou na reconvenção. Percebam que a súmula fala
que ela vai ser alegada na contestação. Eu tenho que requerer, eu tenho que alegar a compensação na contestação. Nós vamos ver aqui que essa é uma regra geral que comporta uma exceção. Regra geral, nós vamos requerer na contestação, porque na maioria das vezes há uma tendência natural do empregado dever menos do que ele tem direito de receber. Só que vamos lá, se o valor a ser compensado for superior ao valor que o empregado diz ter direito, aí a coisa muda. Digamos que o Bruno ajuizou a ação pedindo 20 mil reais e a empresa quer compensar 30 mil. A empresa quer compensar mais do que eu estou pedindo. Aqui a doutrina ela é unânime no sentido de dizer que a empresa teria que apresentar uma reconvenção. Vai ser dentro da contestação, mas através de um pedido reconvencional. Então vai ser matéria de mérito, contestação, se o valor a ser compensado for inferior ao valor pedido. Se o valor a ser compensado for superior ao valor pedido, a parte reclamada aqui, o réu terá que alegar via reconvenção. A gente sabe que a reconvenção, depois do novo CPC, ele passou a ser uma parte da contestação, um capítulo da contestação. Mas vejam que neste caso específico tem que ter o pedido reconvencional. Perfeito? E agora vamos para a questão aqui mais importante. Vamos até colocar numa cor diferente aqui, deixa eu colocar em verde. A compensação na Justiça do Trabalho está restrita a dívidas de natureza trabalhista. O que seria uma dívida de natureza trabalhista a ser aqui compensada? Tem que tomar muito cuidado com este ponto aqui, por quê? Por vezes, no curso do vínculo de emprego, surgem alguns empréstimos de cunho estritamente pessoal. Eu acabei pegando um dinheiro emprestado com o dono da empresa. Esta dívida aqui, ela não tem natureza trabalhista, ela tem natureza cível. Vejam que natureza trabalhista é aquele valor que a empresa pode cobrar em virtude do vínculo de emprego, especificamente em virtude do vínculo de emprego. Geralmente são valores decorrentes de danos que o empregado gera ao empregador. A gente tem que saber diferenciar se é uma dívida de natureza trabalhista ou uma dívida de natureza cível. Muitas vezes ela tem natureza cível. É esse empréstimo ou é um dano que o empregado gerou ao dono da empresa, só que sem relação nenhuma com vínculo de emprego. Nessas situações não será autorizada. A súmula é expressa, explícita, ao falar que é uma dívida de natureza trabalhista. Para ser uma dívida de natureza trabalhista, tem que estar relacionada ao contrato de trabalho. Tem que ser uma dívida que emane deste contrato de trabalho. Tá bom, meus amigos? Então a gente vai ficando por aqui o nosso vídeo de hoje. Amanhã tem mais vídeo. Um abraço!